Em uma festa da realeza da Babilônia, o rei celebrando no auge do poder, quando de repente uma mão sem corpo aparece e começa a escrever na sua parede. O salão inteiro mergulhou no silêncio. O que significava aquela escrita misteriosa? Ninguém sabia. Mas naquela mesma noite o rei estaria morto. Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, espere até conhecer o momento mais sobrenatural da Bíblia, quando um rei desafiou a Deus e pagou o preço com sua vida. Na noite de 12 para 13 de outubro de 539 a.C., Babilônia ardia em ouro e glória sob o último brilho do sol poente. Suas muralhas colossais reluziam como se fossem forjadas pelo próprio fogo dos deuses, enquanto dentro do suntuoso palácio real, a noite prometia excessos sem limites e o fim de um império. 1000 nobres foram convocados para o banquete real. O aroma de especiarias raras e vinhos caros preenchia os corredores de mármore do palácio. Músicos afinavam seus instrumentos, dançarinas ensaiavam suas coreografias e os copeiros enchiam taças de ouro com os vinhos mais finos do reino. Mas havia algo diferente nesta noite. Algo sinistro pairava no ar, embora ninguém pudesse perceber. O orgulhoso Belsazar, embriagado não apenas pelo vinho, mas pelo próprio poder, estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. "Tragam os vasos sagrados", ordenou o rei, sua voz ecoando pelos salões do palácio. "Aqueles que meu avô Nabucodonosor trouxe do templo em Jerusalém." Um silêncio tenso caiu sobre os servos mais velhos do palácio. Aqueles vasos eram consagrados ao Deus de Israel. Usá-los em uma festa pagã seria mais que uma ofensa. Seria uma blasfêmia direta contra o Deus Todo-Poderoso. Mas quem ousaria questionar o rei? Os servos, tremendo, dirigiram-se à Câmara do Tesouro Real. Lá, guardados há décadas, estavam os vasos de ouro e prata, reluzentes mesmo na penumbra. Cada peça tinha sido feita especialmente para o serviço sagrado no Templo de Jerusalém. Enquanto os vasos eram trazidos ao salão do banquete, a música aumentava de volume. Belsazar, sentado em seu trono dourado, sorria com desdém. Ao seu redor, suas esposas e concubinas riam e dançavam, enquanto os nobres conversavam animadamente, bajulando seu rei. "Vejam só", proclamou Belsazar, erguendo um cálice sagrado. "Estes são os vasos do Deus dos judeus. Que Deus é esse que permitiu que seu templo fosse destruído? Que Deus é esse cujos tesouros sagrados agora servem ao meu prazer?" A multidão riu. O vinho fluía livremente nos vasos sagrados, enquanto os convidados brindavam aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. O ar ficava cada vez mais pesado com o cheiro de incenso e a fumaça das tochas. Mas naquele exato momento, enquanto Belsazar profanava os objetos santos com sua arrogância, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que faria o sangue do rei congelar em suas veias e mudaria o destino de todo o império em uma única noite. O que aconteceu a seguir foi tão aterrorizante que até hoje, quando as pessoas ouvem esta história, sentem um arrepio percorrer suas espines. Mas isso é apenas o começo desta história incrível. Para receber a bênção e a proteção de Deus hoje mesmo, comente agora "Deus é soberano" e continue assistindo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. O rosto de Belsazar estava vermelho pelo vinho, suas gargalhadas ecoando pelo salão enquanto ele erguia mais um cálice sagrado. A música atingia seu ápice e o ar estava carregado com o aroma de incenso e especiarias. De repente, algo inexplicável aconteceu. Uma brisa gélida e sobrenatural soprou através do salão, fazendo as chamas das tochas tremeluzir. O rei sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou ignorar a sensação. Foi então que seus olhos se arregalaram em puro terror. Ali, na parede do palácio, próximo ao candelabro de ouro, surgiu algo que nenhum ser humano jamais havia presenciado. Uma mão, apenas uma mão, sem corpo, materializou-se do nada. Os dedos, brilhando com uma luz sobrenatural, começaram a mover-se, escrevendo palavras misteriosas na parede caiada. "Mene mene tekel parsim." O silêncio caiu sobre o salão como um manto pesado. A música parou abruptamente. Taças caíram no chão, derramando vinho nos tapetes persas. Os nobres, momentos antes tão altivos em sua embriaguez, agora estavam paralisados de medo.
Belsazar, o poderoso rei da Babilônia, tremia como uma folha ao vento. Seu rosto, antes corado pelo vinho, agora estava pálido como a morte. Suas pernas vacilaram, e ele precisou se apoiar no trono para não cair. Os joelhos do rei começaram a bater um no outro, sussurravam os servos entre si, enquanto observavam seu soberano desmoronar diante daquele sinal sobrenatural. Tragam os sábios, gritou o rei, sua voz quebrando de pavor. Tragam os astrólogos, os adivinhos. Quem conseguir ler e interpretar esta escrita receberá um colar de ouro, vestes reais de púrpura e será feito o terceiro em autoridade no reino. Os sábios da Babilônia entraram apressadamente no salão. Eram homens respeitados, versados em todas as artes místicas do império. Mas quando se aproximaram da parede, seus rostos também empalideceram. Nenhum deles conseguia entender aquelas palavras misteriosas. A rainha-mãe, ouvindo o tumulto, entrou no salão. Vendo seu filho em tal estado de aflição, aproximou-se do trono. Ó rei, vive para sempre, ela disse, sua voz calma em meio ao caos. Não te perturbes tanto, nem fiques tão pálido. Há um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses santos. No tempo de teu pai, foi encontrado nele luz, inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu pai, o constituiu chefe dos magos, encantadores, caldeus e adivinhos. Daniel, sussurrou Belsazar, lembrando-se do homem que seu avô tanto respeitava. Sim, confirmou a rainha-mãe. Nele se achou espírito excelente, conhecimento, inteligência para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Chama-o e ele te mostrará o significado da escrita. Enquanto os mensageiros corriam para buscar Daniel, Belsazar permanecia sentado em seu trono, seus olhos fixos nas palavras misteriosas na parede. O medo crescia em seu coração a cada momento. Que mensagem seria aquela? Que juízo divino estava prestes a cair sobre ele? E assim, enquanto a noite avançava sobre a grande Babilônia, o destino do rei pendia por um fio. Mas o que Daniel revelaria ao interpretar aquelas palavras sobrenaturais? A resposta seria ainda mais aterrorizante do que a própria visão da mão fantasma. O que vem a seguir vai abalar sua fé e te fazer refletir sobre como Deus age em nossas vidas. Não perca o próximo capítulo desta história impressionante que mudará sua forma de ver o poder de Deus. Os passos firmes de Daniel ecoavam pelos corredores do palácio enquanto ele era conduzido ao salão do banquete. Mesmo após tantos anos servindo na corte da Babilônia, sua postura permanecia digna, seus olhos revelando uma sabedoria que vinha de décadas de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Ao entrar no salão, o contraste era gritante. O lugar que momentos antes tinha sido palco de uma festa desenfreada, agora estava mergulhado em um silêncio sepulcral. Taças sagradas ainda jaziam espalhadas pelo chão, testemunhas silenciosas da profanação que ali ocorrera. Belsazar, tentando manter uma aparência de dignidade real, apesar do terror evidente em seus olhos, endireitou-se em seu trono. És tu, Daniel, um dos cativos de Judá que meu avô trouxe? Perguntou o rei, sua voz traindo sua ansiedade. Tenho ouvido que o espírito dos deuses está em ti, que possuis perspicácia, inteligência e sabedoria extraordinária. Se puderes ler esta escrita e revelar-me sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás uma corrente de ouro no pescoço e serás o terceiro em autoridade no reino. Daniel olhou para o rei com uma expressão grave. Seus olhos se moveram brevemente para a parede onde as letras misteriosas ainda brilhavam com uma luz sobrenatural, antes de voltar seu olhar penetrante para Belsazar. Guarda contigo os teus presentes e dá os teus prêmios a outro, respondeu Daniel, sua voz carregando o peso da autoridade divina. No entanto, lerei a escrita ao rei e lhe darei a interpretação. O salão ficou ainda mais silencioso, se isso era possível. Todos os olhos estavam fixos em Daniel enquanto ele começava a falar, sua voz ressoando com uma clareza que fazia cada palavra penetrar profundamente nos corações dos presentes. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que Deus lhe deu, todos os povos, nações e línguas
tremiam e temiam diante dele.